Uma ala do Supremo Tribunal Federal está insatisfeita com a condução de André Mendonça na relatoria do caso do Banco Master e espera que o magistrado se explique após as últimas revelações. Alguns magistrados atribuem a ele parcela de culpa pelos vazamentos das conversas de Daniel Vorcaro, em que autoridades são citadas. Em contrapartida, o presidente da Corte, Edson Fachin, elogiou Mendonça e teria defendido as investigações, afirmando que tudo será investigado, apurado, doa a quem doer. Começar essa com o Cristiano Beraldo, posicionamento de Edson Fachin, dizendo que a investigação vai acontecer, a apuração precisa avançar, doa a quem doer. Bom, mas é isso que se espera, né, Beraldo? Pois é uma frase que se espera ser dita do presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, qual é o problema? O problema, Canhoto, é que muita gente fica emocionada diante de um escândalo dessa magnitude, com toda razão, mas à medida que a população fica emocionada, ela começa a misturar algumas coisas. E é importante que a gente observe que são alguns escândalos que estão diante de nós. Uma coisa é a condução do Banco Master como uma plataforma de pirâmide financeira. De novo, esta vida nababesca que Daniel Vorcaro levou por alguns anos, gastando dezenas, centenas de milhões de reais como se nada fosse, para fazer uma festa, para sair de barco, para fazer uma viagem. Isso claramente era incompatível com a atividade do seu banco, que fazia crédito consignado e vendia CDB. Esse era o arroz com feijão conhecido do Banco Master. Só que aí, quando você tem outros players desse mercado financeiro olhando para essa operação que não fazia sentido e mesmo assim revenderam CDB do Banco Master, eu pergunto, cadê a responsabilização dessas instituições financeiras? Quando você tem uma agência de risco que olha para um banco como o Banco Master e confere a ele o investment grade, o grau de investimento, cadê a responsabilização dessa agência de risco? Quando você olha para a Bolsa de São Paulo, que coloca as ações do Banco Master ali num patamar elevado de confiabilidade, cadê a responsabilização da Bolsa de São Paulo? Este é um problema. Cadê a CVM? Cadê o Banco Central, que deveria ter fiscalizado? Porque quando se discute aumento do FGC, por exemplo, me desculpa, nós temos no Brasil 15% de juros ao ano. Temos um problema inflacionário gravíssimo. O FGC, para o bem do investidor, tem que ser corrigido, sim. Agora, à medida que ele é corrigido, o que tem que funcionar são os instrumentos de fiscalização e todos falharam. Nós fomos feitos de palhaços por essas instituições que são bancadas com dinheiro público. Pois bem, este é um problema. E um problema diferente é a relação promíscua que existia entre autoridades e figuras poderosas do Brasil com o banqueiro, não banqueiro, porque ele não era um banqueiro, esse articulador dessa pirâmide financeira. E aí é preciso investigar em que momento e se houve de fato alguma condução criminosa que favoreceu a realização dessa pirâmide para que essas pessoas possam ser responsabilizadas. Mas não deixemos que essa discussão sobre o envolvimento do STF tire o foco principal, que foi o golpe dado nos fundos de pensão, nos investidores de boa-fé e tantos outros que ficaram a ver navios diante desse escárnio que aconteceu no Brasil, sob as vistas e os aplausos de tanta gente importante. Agora, Mota, tem um outro aspecto dessa notícia, que é uma insatisfação de alguns integrantes da Suprema Corte com a atuação de André Mendonça. Vem nele a figura como a figura responsável pelo vazamento das informações e a exposição de alguns ministros, né? Por isso que tantas informações acabam sendo divulgadas pela imprensa. A participação do ministro, sei lá, no evento em Londres para degustação de uísque caro. Eu acho que esse é só um exemplo. Torta de climão no STF. Uma percepção como essa causa surpresa. Por duas razões. Primeiro, porque vazamento de informação é uma tradição brasileira.
Isso já acontece desde antes do ministro André Mendonça entrar por STF, né? Vazamento é a primeira coisa que acontece numa investigação. Há até críticos que dizem que os vazamentos são a finalidade principal da investigação. Já que muitas vezes ninguém é condenado mesmo, né? Ou é condenado, depois é descondenado. Então a única coisa que fica são os vazamentos. Agora, há também quem diga que a corte, especialmente o presidente, estão em um beco sem saída. Primeiro, porque não há como mudar o passado. Você pode reclamar do vazamento sobre a reunião em Londres, mas ninguém vai apagar da cabeça do contribuinte brasileiro a imagem dessas autoridades defensoras da moral, do Estado democrático de direito, sentadas lá tomando o seu uisquinho 12 anos, 15 anos, 30 anos, sabe-se lá quantos anos, soltando uma piadinha, fazendo um comentário. Essa imagem é difícil de apagar da cabeça do brasileiro. Segundo, porque não se pode fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. E às vezes a gente acha que é isso que estão tentando fazer. Terceiro, a consideração final, é porque essa crise ela é tanto moral quanto institucional. O aspecto moral, as questões morais dessa crise, isso aí cabe a cada indivíduo resolver. Nessa altura do campeonato, ninguém vai ensinar ao magistrado com décadas de experiência o que é ou o que não é correto. Agora tem o aspecto institucional. E cada vez mais a gente tem a impressão que esse aspecto só vai poder ser solucionado pela presidência do Senado. Dávila, há muito receio de que o corporativismo, a proteção de ministros prevaleça nesse processo de investigação. Quando o ministro Fachin, que é o presidente da corte, manifesta que nada vai ser escondido para debaixo do tapete e que ele vai avançar com as investigações, doa quem doer, ele está dando o seguinte recado para os demais ministros: olha, se alguém participou de algo que é irregular, será punido. É um sinal importante para a população ou você tem desconfianças? Caniato, não é só o Supremo que tem um monte de gente envolvida nessa história. A política inteira está contaminada. Se a gente for olhar essa República do Rabo Preso, você parece que está num zoológico ao invés de um lugar político, porque tá todo mundo, tem rabo preso de todo tamanho lá, você pode escolher o tamanho que você quiser. Então, o ponto é que o corporativismo está atuando em todas as frentes. Está atuando no Supremo, está atuando na política. Todo mundo quer descobrir alguma história para anular esse caso, dizer que essas provas não podem ser utilizadas. Todo mundo está descobrindo um jeito para livrar, num ano eleitoral, políticos